E aí, pessoal, vamos falar rapidamente aqui, ó, das propriedades dos radicais. Então, são 4 propriedades básicas. A gente vai falar nesse vídeo rapidinho sobre cada uma delas e no final eu vou colocar alguns radicais aí para a gente praticar essas propriedades aqui. São regrinhas de como a gente resolver os radicais. Então, lembrando, né, esse x aqui, ó, todo elemento, todo número que fica dentro do radical é chamado de radicando. E o número pequenininho que fica aqui do lado esquerdo, em cima do radical, é o índice. A primeira propriedade fala que quando você tem um radicando cujo expoente é igual ao índice, simplesmente este expoente do radicando se cancela com o índice do radical. E aí todo esse símbolo aqui some e o que sobra é apenas o radicando. Olha só, 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Lembrando que quando não tem nenhum número aqui no radical, é o número 2. Como o número 2 é igual ao expoente do radicando, simplesmente eles desaparecem e vira 5. Olha aqui o segundo exemplo, ó. Raiz cúbica de 4 ao cubo. O 3, que é o cubo, o expoente do 4, é igual ao índice do radical, então eles se cancelam e sobra 4. Olha aqui, ó, raiz quarta de 6 à quarta. O expoente 4 cancela com o índice 4 e só sobra o 6. Eu brinco lá, já falei na escola lá onde eu trabalho, que é o expoente aqui do radicando tem que ser o mesmo do índice do radical. Então é como se esse expoente fosse a chave, ó, né? Uma chavinha, e aí a chavinha vem aqui e abre a cela, e o 6 é libertado, ó. O 4 tem a mesma chave, que é o 3 da cela, ele usa aqui e é libertado. É uma analogia aí só para a gente fixar essa regrinha, né? Mas é uma coisa simples, hein? O 6, o 4, o 5 aqui, os radicandos só saíram do radical porque o expoente deles era o mesmo que o índice da raiz. Olha aqui, ó, segunda propriedade, quando você tem um número qualquer, esse x aqui pode ser qualquer número, e ele é elevado a um outro número, e um índice do radical é um outro número também. Então a gente pode aplicar a segunda propriedade que diz assim: a gente pode multiplicar matematicamente, isso é permitido, a gente pode multiplicar o expoente do radicando por um número e multiplicar o índice do radical pelo mesmo número que eu multipliquei o expoente. Ah, mas para que fazer isso? Às vezes, dependendo do número dos expoentes aqui, isso é útil. E essa segunda propriedade diz também que se, do mesmo jeito que eu posso multiplicar o expoente e o índice do radicando por um mesmo número p, eu posso dividir o expoente e o índice por um mesmo número p também. Ó, exemplos numéricos aqui, ó. Raiz cúbica de 5 à sexta potência. Então eu posso multiplicar o 6, o expoente do 5, e o 3, que é o índice do radicando, por 2. Ou seja, raiz cúbica de 5 à sexta é a mesma coisa que raiz de índice 6 de 5 elevado a 12. Dependendo da situação, você pode fazer isso daqui para cancelar essa expressão com alguma outra que seja parecida, entende? Então, às vezes é útil. Aqui, ó, raiz de índice 8 de 4 elevado a 10. Então aqui a gente pode dividir o índice e o expoente por um mesmo número, por 2 no caso aqui, ó. Então é a mesma coisa que a raiz de índice 4 de 4 elevado à quinta. Então essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade, quando você tem dentro do radical dois números que estão se multiplicando, você pode desmembrar, colocar esses números que estão se multiplicando em radicais individuais, ó. Então esse A e esse B estavam dentro de um único radical. Eu pude desmembrar e colocar tanto A quanto B em radicais separados. Um exemplo numérico aqui, ó. O 4 e o 9 estavam juntos. 4 vezes 9 é 36. Raiz de 36 é igual a 6. 4 e o 9 juntos, desmembrei, coloquei cada um dentro de um radical
Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, 2 vezes 3, 6, mesmo resultado. Ó. Às vezes, também essa propriedade, essa terceira propriedade ajuda muito. Quarta propriedade são quando o radicando, o número que está aqui dentro do radical, é uma fração. Ó. Assim como na multiplicação a gente consegue desmembrar, cada número fica dentro de um radical, do mesmo jeito na divisão a gente consegue desmembrar. Ó, o A ficou dentro de um único radical e o B ficou dentro de um único radical. É um exemplo numérico aqui, ó. Raiz quadrada de 16/25. Então a gente pode desmembrar. É a mesma coisa que raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 25, que no caso aqui dá 4/5. Vou virar a folha aqui agora, ó. Eu vou focar nesse lado esquerdo da folha. Aplicando as propriedades dos radicais, resolva cada um dos itens abaixo. Então a gente tem aqui, ó, letra A, B, C, D, E, F, G, H. Eu gostaria que você tentasse fazer aí, desse um pause rapidinho no vídeo, tentasse fazer e agora eu vou filmar aqui lado direito as respostas. Aí depois que você fizer tudo, você despausa, aí você vê, confere as respostas, ó. A resposta da A, da B, da C, da D, da E, da F, G e H. Beleza? Obrigado aí, pessoal, por assistir aí, pela atenção. Até o próximo vídeo aí.